Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edward de Física e na aula de Introdução à Física de hoje nós vamos falar sobre as principais unidades de medidas das grandezas físicas e vamos aprender a diferença entre as unidades básicas e as unidades derivadas. E com isso nós vamos aprender também as grandezas do Sistema Internacional de Medidas. E na próxima aula você vai aprender como fazer a conversão entre as unidades. Então vamos lá, para a gente começar, nós vamos separar as grandezas em duas classes. A primeira são as grandezas básicas e a segunda são as grandezas derivadas. Acho que o nome é bem intuitivo, não é? Derivada quer dizer que deriva, vem de algum lugar. E as grandezas básicas são aquelas também chamadas de grandezas fundamentais, porque são através delas que nós vamos escrever todas as grandezas da física. E aí, nenhuma grandeza fundamental pode ser escrita só entre elas mesmas, e uma combinação delas vai produzir as grandezas derivadas. Professor, por que essas são as básicas e não alguma outra? Pelo sistema que a gente escolheu utilizar. Tá? O nosso sistema é o chamado LMT, é o sistema de comprimento, massa e tempo, e é por isso que as unidades de comprimento, massa e tempo elas vão ser grandezas básicas. Mas nada impediria que eu tivesse um sistema FVT, força, velocidade e tempo. E aí essas grandezas seriam as básicas, o comprimento e a massa seriam as derivadas. O sistema quilograma-força, por exemplo, velocidade da luz segundo, utiliza o FVT como dimensões básicas, tá bom? Mas não quero que você se perca com isso ainda não. Só quero que você entenda que é uma definição que a gente faz para escolher quais são as grandezas que vão ser as básicas. A partir daí, uma combinação delas vai produzir as derivadas. Essas grandezas fundamentais é o menor número de grandezas possíveis, através das quais eu posso formular todas as outras unidades de medidas. A primeira delas é o comprimento. E o comprimento, no Sistema Internacional de Medidas, é medido em metro, representado pela letra M minúsculo. Professor, e se eu quisesse representar em centímetro, milímetro, polegada, poderia? Não poderia, não tem nenhum problema. Tá? Mas eu vou falar aqui inicialmente apenas das grandezas do Sistema Internacional, que é o SI. Massa é quilograma, representado por esse kg aqui, minúsculo. Tempo, segundo. Temperatura, Kelvin. E aqui vem um cuidado especial. Grau Celsius e grau Fahrenheit geralmente não formam sistemas de temperatura. Eles formam sistemas de variação de temperatura. Somente temperaturas absolutas é que podem fazer parte do nosso sistema de grandezas físicas. Corrente elétrica é o ampere, que a gente representa pela letra A maiúsculo. Quantidade de matéria é o mol. Mol se chama mol, o símbolo é o próprio mol também. E intensidade luminosa é o candela. Se você nunca ouviu falar de candela, talvez você já tenha ouvido falar de lúmen. Se você pegar aí alguma lâmpada da sua casa, você vai ver que tem lá tantos lumens de intensidade luminosa, que vai representar o brilho da nossa lâmpada. Pessoal, tem que saber isso daqui, o ITA já cobrou. Então é importante que você conheça as 7 dimensões básicas da física. E as outras são as grandezas derivadas. Por que elas têm esse nome? Porque elas derivam de alguma grandeza fundamental. Então, por exemplo, velocidade, eu não preciso que seja básica, porque velocidade eu consigo determinar em função do comprimento e do tempo. É só pensar numa fórmula simples que possua velocidade. ΔS sobre ΔT. Professor, eu poderia usar outra fórmula? Poderia. Eu vou usar as mais simples sempre, porque a unidade de medida não depende da fórmula, depende da grandeza física. Então, se eu quiser usar V igual a V0 mais AT, esse V tem que ter a mesma dimensão desse V daqui, tá?
Então, vou usar o ΔS sobre ΔT. ΔS é comprimento e ΔT é tempo. Ou seja, a grandeza que representa velocidade é o metro por segundo, que é comprimento sobre tempo. Eu não preciso definir uma grandeza física chamada velocidade. Eu posso definir em função do que já existe. A aceleração é ΔV sobre ΔT. Ou seja, é velocidade, que a gente viu que é metro por segundo, dividido pelo tempo, que é segundo. Isso aqui vai dar metro por segundo vezes segundo, que é metro por segundo ao quadrado. Professor, por que você não usou o L e o T aqui? Tanto faz, tá? Se eu quisesse usar o LT, ó, LT menos 1, para quem não entendeu, ó, o T vai para cima, dividido por T. Ou seja, L sobre T2 ou L vezes T menos 2. Essas são as formas de a gente escrever as dimensões, no caso aqui da aceleração. Força. Pensa numa fórmula que tem força. F igual a ma. Então, eu tenho massa e a aceleração que a gente acabou de ver. Então, força, na verdade, é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Ah, mas professor, a gente chama isso de Newton. Tudo bem, isso é o Newton. Mas entenda que o Newton não é uma dimensão nova, ele é uma dimensão derivada, massa, comprimento e tempo. Acho que você já entendeu a ideia do resto, né? Então, vamos lá. Pressão. Pressão, força sobre área. Força, nós acabamos de ver que quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. E a área é metro ao quadrado. Repare que o metro corta aqui. Então, fica quilograma sobre metro vezes segundo ao quadrado. E isso daqui nós chamamos de Pascal, que é a mesma coisa que você colocar Newton por metro quadrado. Pascal. Trabalho. O que seria trabalho? Pensa numa fórmula simples para trabalho. Trabalho é força vezes ΔS. Força nós já vimos que é Newton e o ΔS é metro. Então, isso aqui é Newton vezes metro. E se eu quiser escrever em função das grandezas básicas? Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado vezes metro. Isso é quilograma metro quadrado vezes segundo a menos 2. Isso daqui tem um nome. Nós chamamos isso aqui de joule. É joule, na verdade, né? Francês, mas a gente usa a nomenclatura americana, que é joule. Carga elétrica. Pensa na forma de carga. Corrente vezes tempo. Corrente é ampere. Tempo, segundo. Então, carga elétrica nada mais é do que ampere vezes segundo, que nós chamamos de coulomb. Tá? Letra C, maiúscula. Então, pessoal, o que eu quero que você saia dessa aula sabendo? Quais são as 7 dimensões básicas e quais são as suas unidades de medidas. As outras você vai aprendendo ao longo do curso, porque nós vamos aprender as fórmulas para representar as grandezas. E você vai ver que a partir dessas fórmulas é que nós vamos identificar qual é a unidade de medida. Às vezes ela tem um nome especial, às vezes não tem. Não faz diferença para a gente escrever a forma da unidade de medida. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @EdwardFísica.